Portanto, ontem, terça-feira, lá no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, o IFMS aqui de Três Lagoas, esteve presente a família Brito Salles. A palestra conduzida pela doutora Anita, que é a mãe do Nicolas e também esposa do Alexandre, trouxe o tema TEA. Bom dia! Então, nós tivemos essa palestra maravilhosa, essa família que é uma referência nacional. Nós tivemos o Nicolas falando, eu falo de dentro para fora, porque ele tem a vivência autista e foi muito importante, porque muitas mães ainda têm esperança, né? Quando a mãe dele falou que ela, desde os 3 anos, lutou e que ele falou com 11 anos e meio, que ele saiu no intervalo da escola, no 9º ano. Então, assim, dá esperança para muita gente. E assim, até falei ontem para o pai dele que a fala do pai, eu até transmiti para uma lista de transmissão de pais, da importância da participação do pai, porque a carga é uma carga pesada e não pode ser só para a mãe, então tem que ter essa participação da família e do pai principalmente. E a fala da Anita Brito, assim, porque ela passou de mãe a estudiosa, né? Ela foi a fundo sobre o assunto e ela traz para nós, além da vivência, ela traz o conhecimento. Então, assim, muito importante essa palestra, mais uma vez, para falar muito sobre a questão da inclusão na sociedade, e ela falou principalmente da escola. Como o pai falou, idealiza-se um filho, mas aí você tem surpresa de outro filho, porque assim, o autismo, ele é uma deficiência, sim, mas ele é limitante em alguns aspectos, sim. Mas em vez de você pensar nisso como uma coisa que você não vai conseguir, existe N possibilidades, né? E o autismo, meu filho sempre fala assim que o autismo é um dom, que eu tenho um filho autista de 17 anos, e assim, é maravilhoso ele ver dessa forma, essa aceitação. E o Nicolas falar que ele ama ser autista é muito importante, porque existem muitos adultos, adolescentes querendo mudar de escola, porque não quer que os colegas saibam. Então essa valorização do ser autista é muito inspirador. Foi uma parte que eu gravei mesmo, quando ele falou assim, não adianta você mudar aqui em casa, o mundo vai destruir tudo que você fez. E aí ela falou, não, então nós vamos mudar o mundo. E essa luta é uma luta de todas as famílias, é uma construção junto, é uma construção que é grandiosa, é desafiadora, é enorme se a gente for pensar, mas ela é possível, ela só depende de nós, e nós estamos aqui, assim, como associação, como mães, porque essa associação nossa é feita toda de mães, para ajudar, para lutar, para ir atrás disso aonde for. Na sua opinião, em relação à inclusão? Olha, eu fiquei até preocupada, né, que eu fiz um comentário, que o Nicolas fez um comentário, que ele já não conseguiu um emprego por ser autista, então a gente fica preocupado, existe uma preocupação muito grande, né, por exemplo, a gente tem a Temple Garden, que é vamos supor que seja a autista conhecida mais idosa, né, que ela é pós-graduada em Harvard, e as últimas palestras dela têm sido justamente sobre a inclusão no mercado de trabalho dos autistas. Existem empresas que fazem as grandes empresas, elas fazem essa inserção, porém tem as grandes outras empresas, principalmente na área de tecnologia, que tem nesse mercado o foco, porque eles têm hiperfoco no que eles gostam, e quando eles gostam da área de tecnologia, eles se tornam os melhores no que eles fazem. E eu posso te dizer que eu conheço uns 3, pelo menos, que amam tecnologia e estão em casa sem terem sido inseridos. É uma luta, é uma outra luta. Nadir, um recado para a mãe que está te acompanhando agora, para a família que está te assistindo agora. Olha, eu queria dizer que mais do que a autoaceitação, que essa autoaceitação vem na adolescência, na idade adulta, para a criança, o mais importante é a aceitação da família. Quando você aceita, você entende, você começa a buscar e você consegue ajudar muito mais o seu filho, porque o autista, quanto antes você iniciar o tratamento, maior é a evolução. E agora eu converso com a Sayuri Baez, que está aqui com a gente. Obrigada, bom dia, obrigada pela oportunidade, pelo carinho. Muito importante falar nesse assunto, nesse momento, porque eu acredito sim que as pessoas
vivem e sofrem por essa situação há muito tempo, só que o assunto vem à tona agora. Quem nunca passou por uma criança no supermercado e viu ela fazendo birra no chão, gritando e sem querer levantar, e você passou e falou assim, uma cinta lá em casa resolve, viu? Você imagina o quanto essa mãe não está ali sofrendo, sozinha, sem apoio, muitas vezes não tem laudo, não tem terapia ocupacional, não tem fono, não, você viu criança de 8 anos aí que não fala ainda. Então tem adultos hoje que são dopados, tomam remédio de manhã, de tarde, de noite só para dormir. Por quê? Porque não teve acompanhamento, não teve um tratamento, não teve um olhar especial na infância, na juventude. Então nós como políticos, precisamos dar uma atenção especial a essas famílias. Tanta inclusão nas igrejas, inclusão no trabalho, inclusão nas escolas, mas amor ao próximo. Você viu esse cordão de girassol? Que significa que ali tem um autista, para você não ficar na fila de um cinema, na fila de um banco. Muitas vezes você tem a vaga para a mãe do autista, tem do idoso, tem da gestante, então ter também do autista. Então tem muitas políticas públicas que nós podemos trabalhar, legislativo, executivo, a FADA, trazer da AMA em Campo Grande. AMA, eu tive visitando o prédio, eles têm sala de música, tem dentista, tem psicólogo, tem terapia ocupacional, tem música, prédio próprio. O filho de um promotor, que ele estava sofrendo, passando dificuldade com essa criança, e o filho do promotor viu a dificuldade das mães em Campo Grande. Lá no prédio atende 124 crianças e tem 400 na fila de espera. Você já pensou que judiação? 400 na fila de espera. Então, assim, nós precisamos, essa palestra hoje com a família Salles, muito importante, muito conhecimento, rica em conhecimento, nós precisamos ter mais entendimento sobre o assunto, para poder ajudar, porque o autista não tem alta. Ele começa um tratamento, ele vai para o resto da vida. Não é um tratamento que daqui 3 meses, 6 meses, daqui 1 ano ele tem alta. Então a gente precisa ser solidário, muito mais solidário. E agora a gente bate um papo com a Anitta, que veio aqui em Três Lagoas, trazendo esse tema tão importante para a nossa cidade. Bom dia. Bom, a minha história é muito longa, né? Vou tentar simplificar. Meu filho nasceu com autismo mais severo e não tinha intenção comunicativa, uma seletividade alimentar muito grande, uma série de comorbidades, como deficiência intelectual por áreas, descalculia, transtorno do movimento estereotipado, e nós trabalhamos firmemente para que ele pudesse evoluir o máximo possível dentro das habilidades dele e que ele fosse feliz. Então esse era o nosso ponto. Hoje ele está com 23 anos, palestra desde os 11 anos de idade, é escritor, é fotógrafo premiado, mas ele continua tendo ainda desafios, né? Como não conseguir emprego numa empresa, né, que não aceita por causa do autismo e tudo mais. Hoje nós trouxemos aqui informações baseadas em evidências científicas. Eu tenho um doutorado em neurociência, então eu trouxe para as mães a relação dos autismos, dos subtipos de autismos que existem, para que as professoras, a sociedade, as mães em geral entendam que as pessoas elas não vão ter as mesmas trajetórias. Cada uma vai ter uma trajetória diferenciada, porque os autismos são diferentes também. Então eu tentei trazer para elas essa informação, esse acolhimento. Meu marido também falou sobre a trajetória de pai dele, né, como TDAH, e como que ele entendeu o diagnóstico, como para ele foi mais pesado, mas que ele saiu e foi lutar também. E o meu filho também, o Nicolas, né, veio e falou sobre a trajetória dele, como ele se vê, como ele se sente, falou sobre a escolarização e uma série de outras coisas. Então, resumindo, foi isso que nós vamos fazer aqui. A gente está numa turnê agora aqui no Centro-Oeste. A gente começou em Minas Gerais, na verdade, depois fomos para Goiás. Viemos para o Mato Grosso do Sul e agora vamos voltar para Minas Gerais e depois para São Paulo. A sua trajetória também em outros países fez toda a diferença nas suas pesquisas, nos seus trabalhos? Sim, muita diferença, porque a gente consegue ver que fora do Brasil, alguns países estão mais evoluídos em relação a isso e outros nem tanto, né? Então, por exemplo, a gente vê uma questão nos Estados Unidos ou na Inglaterra, por exemplo, de uma evolução em alguns aspectos, mas não são em todos os estados. Já na França, eles continuam com uma visão ainda muito psicanalítica do autismo, né? O que tem prejudicado
prejudicado a evolução de muitas pessoas. Então a gente vê a diferença em cada país, de acordo com culturas e tudo mais, sempre buscando informações relevantes para poder trazer para o Brasil e fazer que o Brasil tenha uma evolução e um respeito à pessoa com autismo e à pessoa com deficiência em geral. As políticas públicas, assim, nós temos o país que quase mais tem leis no mundo é o Brasil, só que a gente não faz valer essas leis e tem muito lei do balcão. Você chega num balcão, se você não está bem informado, você fala assim, vim matricular meu filho. Não posso aceitar porque é autista. Aqui não pode, tem que ser em outra escola. Eu já tenho 2 autistas, então o senhor não pode. Então a gente tem muita lei de balcão aqui no Brasil que invalida a lei federal na cabeça das pessoas, porque na verdade não invalida. A lei federal, né, a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, ela traz muito bem especificado o que todas as pessoas com deficiência têm direito. E os autistas, na Lei 1764 de 2012, eles foram reconhecidos como pessoas com deficiência. Então eles estão amparados por toda a Constituição, por serem cidadãos brasileiros ou que moram no Brasil e por estarem também respaldados por leis federais. Sim, os médicos eles estão precisando ainda, tem muitos médicos que estão indo atrás, uma quantidade muito grande de médicos e professores, mas ainda tem muitos médicos despreparados, dizendo não é assim, autismo virou moda, e isso tem prejudicado, inclusive, muitas pessoas, por causa da falta de diagnóstico preciso, né? Então tem que ser uma junção aí de médico e sociedade no geral. Isso. Muito obrigada pelas suas palavras, Anitta. Eu que agradeço. Obrigada.